Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O burburinho começou a tomar conta dos bastidores do futebol nordestino e parece que o nome de Lucas Lima está no centro de tudo. O craque do Sport Recife, conhecido por sua visão de jogo e passes precisos, virou notícia de repente, e as redes sociais não param de ferver. Fãs, torcedores e até jornalistas esportivos mais atentos começaram a notar movimentos estranhos, contatos discretos e mensagens que indicam que algo grande está por vir. No meio disso tudo, a torcida do esporte sente aquele frio na barriga, aquele medo de perder uma peça-chave que construiu jogos memoráveis, assistiu a dribles incríveis e foi protagonista em momentos decisivos do time. E não é só a torcida que está em polvorosa. Rivais, especuladores de mercado e olheiros de outros clubes também perceberam que o nome de Lucas Lima apareceu em conversas privadas, talvez até com um contrato já desenhado nos bastidores, enquanto a imprensa tenta captar qualquer sinal oficial. A cada postagem nas redes sociais, a ansiedade aumenta, comentários são compartilhados e rumores ganham força. Tudo indica que estamos diante de uma movimentação que pode mudar o cenário do futebol nordestino, e Lucas Lima, com seu talento incontestável, é o epicentro de toda essa tensão e expectativa que mistura esperança, surpresa e aquele toque de incredulidade que só rumores assim conseguem provocar em massa. No coração desse turbilhão de notícias não confirmadas, o Ceará aparece como protagonista inesperado. Segundo pessoas próximas ao atleta, há conversas discretas com o clube, um interesse que vinha sendo cultivado há semanas, talvez meses, e que agora parece prestes a se concretizar. Torcedores do esporte, ao perceberem os primeiros sinais, não pouparam palavras, demonstrando choque, incredulidade e até indignação, enquanto outros já começam a aceitar a ideia de que mudanças fazem parte do futebol. Lucas Lima, conhecido por sua habilidade em controlar o ritmo de um jogo e pela capacidade de criar oportunidades de gol quase que do nada, é um reforço que qualquer time gostaria de ter, e o Ceará parece ter enxergado isso. As especulações vão desde valores de contrato a promessas de protagonismo, mas ninguém confirma nada oficialmente, o que só alimenta a ansiedade e o burburinho. Enquanto isso, grupos de torcedores criam debates acalorados nas redes, dividindo opiniões, questionando decisões de diretoria e imaginando como seria o futuro do esporte sem seu maestro. O fato é que, com cada detalhe, cada pista solta por fontes anônimas ou próximas ao jogador, a história cresce, se espalha e torna-se impossível de ignorar. E no meio de tudo isso, Lucas Lima continua sendo a figura central, o nome que todos comentam, o craque que, de repente, passou a simbolizar mudanças, surpresas e aquele impacto que só rumores de transferência conseguem provocar. Os bastidores do futebol têm sempre suas próprias regras, e este caso não é diferente. Fontes discretas indicam reuniões silenciosas, mensagens trocadas com advogados e agentes, além de conversas estratégicas com a direção do Ceará que apontam para um possível acerto. Nada foi divulgado oficialmente, mas observadores atentos perceberam movimentos que dificilmente são coincidentes. É nesse ambiente nebuloso, cheio de insinuações e hipóteses, que os torcedores começam a criar cenários na cabeça. Alguns acreditam que Lucas Lima poderia assumir um papel de protagonista imediato, outros imaginam que a adaptação será rápida e impactante. E há ainda quem tema que o impacto seja sentido de forma mais lenta, mas inevitável. O que se sabe é que o nome do jogador está nos trending topics de fóruns e redes sociais, e cada rumor, cada comentário de insider, ganha força e viraliza. As discussões vão desde aspectos financeiros até a estratégia do time em campo, e tudo isso sem nenhuma confirmação oficial, criando um clima de expectativa quase cinematográfica. A torcida do esporte oscila entre nostalgia e ansiedade, enquanto os fãs de futebol em geral observam com interesse, conscientes de que uma mudança desse nível pode alterar o equilíbrio na região. O burburinho cresce, se espalha e se transforma em narrativa, como se cada rumor fosse um capítulo de um livro que ainda nem começou a ser oficialmente escrito. Enquanto a poeira do rumor continua a se levantar, aparecem detalhes que tornam a história ainda mais envolvente.
Fontes próximas sugerem que Lucas Lima estaria inclinado a ouvir propostas e analisar possibilidades, mas sem se comprometer publicamente, mantendo o suspense em alta. Comentários enigmáticos de dirigentes, fotos discretas em redes sociais e pequenas pistas em entrevistas alimentam a imaginação dos torcedores, e é exatamente isso que transforma o rumor em febre nacional. Cada detalhe é minuciosamente analisado, a forma como o jogador se movimenta nas redes, as interações com companheiros, a presença em treinos, tudo vira matéria-prima para especulações. E nesse cenário, o Ceará, ao que tudo indica, estaria se posicionando estrategicamente, preparando o terreno para uma possível contratação que poderia surpreender não apenas o esporte, mas todo o Nordeste. É uma dança delicada entre o público, a imprensa e os bastidores do futebol. E Lucas Lima se mantém no centro, como maestro de uma sinfonia que ainda não terminou de ser composta. Enquanto os rumores ganham vida própria, a narrativa se espalha, mistura realidade e expectativa, e a sensação de estar acompanhando algo épico cresce a cada hora que passa. O clima entre os torcedores do esporte é uma mistura de tensão e nostalgia. Muitos se lembram de gols, assistências e momentos decisivos em que Lucas Lima brilhou, e a simples possibilidade de sua saída provoca um turbilhão de emoções. Em grupos de WhatsApp e fóruns, debates acalorados surgem a cada nova pista, cada suposta notícia vazada, e as teorias se multiplicam. Uns acreditam que a negociação é inevitável, outros que tudo não passa de especulação, enquanto uma pequena parcela ainda imagina que o jogador poderia recusar qualquer proposta e permanecer no clube. Esse cenário faz do rumor algo mais que uma simples notícia, transforma-o em um espetáculo paralelo, onde todos querem opinar, prever e, de certa forma, participar da decisão de um destino que ainda está sendo costurado em silêncio. Lucas Lima, mesmo sem se pronunciar, se torna a figura mais comentada, a chave de uma narrativa que mistura paixão, surpresa e aquele toque de ansiedade que só rumores dessa magnitude conseguem gerar. É uma energia coletiva que se espalha, contagia e mantém todos atentos, como se cada detalhe pudesse, de fato, confirmar ou desmentir o que todos estão imaginando. A intensidade da situação é tamanha que parece impossível ignorar, e cada movimento do jogador passa a ser analisado com lupa, aumentando o suspense e a expectativa. Enquanto os dias passam e o rumor se mantém, a atenção se volta para cada gesto de Lucas Lima. Fotos, postagens, comentários e entrevistas, qualquer detalhe é minuciosamente examinado e interpretado, muitas vezes com exageros e interpretações próprias de uma torcida apaixonada. O que antes era apenas notícia de bastidores agora se transforma em verdadeira febre, e o Ceará, silencioso, parece jogar seu próprio jogo, aguardando o momento certo para fazer o anúncio oficial que promete chocar o cenário. O esporte, por sua vez, se mantém cauteloso, sem confirmações, o que alimenta ainda mais a especulação e mantém todos em alerta. É como assistir a um filme com roteiro secreto, onde cada cena é antecipada pelos fãs que tentam adivinhar o desfecho. Lucas Lima, nesse contexto, assume um papel quase mítico, como se cada toque, cada passe, cada decisão sua dentro e fora de campo pudesse alterar o rumo da história. E assim, entre rumores, expectativas e teorias, a narrativa se espalha, cresce e se transforma, mostrando que o futebol, mais do que esporte, é também palco de emoções, suspense e paixões que transcendem o gramado. O burburinho continua e agora ganha contornos ainda mais intrigantes. Torcedores do Ceará começaram a movimentar-se nas redes sociais de uma forma quase febril, compartilhando posts, vídeos e especulações que indicam que Lucas Lima não é apenas um interesse distante, mas um alvo real e estratégico. Fontes anônimas, sempre citadas como confiáveis por insiders do futebol nordestino, falam em reuniões discretas, conversas com empresários e promessas de protagonismo imediato no meio-campo do Vozão. Enquanto isso, a torcida do esporte se mantém dividida, entre quem lamenta a possível saída e quem tenta racionalizar que o futebol é feito de ciclos, e que novos talentos surgem para preencher lacunas inevitáveis. É fascinante perceber como a narrativa cresce sozinha, comentários em fóruns se transformam em trending topics, influenciadores de futebol entram na discussão, e cada detalhe que chega às redes vira matéria-prima para mais especulação. Lucas Lima, mesmo sem dar qualquer declaração oficial, torna-se personagem central de uma trama que mistura expectativa, surpresa e até tensão. A cada postagem,
A ansiedade aumenta, a imaginação corre solta, e o rumor parece se tornar quase realidade diante dos olhos de milhões de torcedores, cada um tentando adivinhar o desenlace desse capítulo ainda secreto do futebol nordestino. Dentro dessa atmosfera carregada, surgem análises detalhadas sobre o impacto que Lucas Lima teria no Ceará caso a negociação se concretize. Especialistas e comentaristas imaginam como o meio-campista, conhecido por sua visão de jogo, dribles precisos e capacidade de ditar o ritmo das partidas, poderia transformar a dinâmica do time. A especulação vai além de números e contratos, envolve estilo de jogo, entrosamento com colegas, estratégias de ataque e defesa, e até influência no vestiário. Alguns apontam que a chegada de Lucas Lima poderia não apenas elevar o nível técnico do Ceará, mas também atrair novos patrocinadores e maior atenção da mídia nacional. É um cenário que mistura emoção com pragmatismo, e que faz com que cada rumor seja acompanhado com a mesma intensidade de um grande clássico. A torcida do esporte, por sua vez, segue em suspense, refletindo sobre perdas e ganhos, enquanto o clima de expectativa se intensifica a cada notícia ou post enigmático. E no meio de tudo isso, Lucas Lima se mantém a figura mítica desse enredo, protagonista de um suspense que se desenrola fora dos campos, mas com impacto direto na paixão de milhões de torcedores. O efeito do rumor não se limita apenas às torcidas, a imprensa esportiva começa a notar sinais de que algo maior está prestes a acontecer. Jornalistas especializados em bastidores afirmam que há movimentações estratégicas acontecendo em silêncio, contratos sendo analisados, conversas discretas com agentes e até negociações envolvendo condições especiais que fariam de Lucas Lima um reforço quase irresistível para o Ceará. Cada nova pista acende debates nas redes sociais, multiplicando teorias, palpites e até pequenas crises de ansiedade entre torcedores. A narrativa se espalha como fogo, e cada detalhe, mesmo que mínimo, é transformado em notícia, discussão e análise. Em paralelo, a direção do esporte mantém postura reservada, sem confirmações, o que apenas aumenta a tensão e transforma o rumor em um verdadeiro espetáculo paralelo, onde todos querem palpitar, prever o desenlace e sentir-se parte da decisão de um futuro ainda não oficializado. É impressionante como a expectativa pode moldar sentimentos, criar narrativas e manter a atenção em níveis quase cinematográficos, tudo em torno de um jogador que, com talento e presença, continua a ser o epicentro de toda essa história que mistura paixão, surpresa e suspense. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, as redes sociais se tornam palco de uma verdadeira guerra de opiniões. Torcedores divididos discutem, comemoram antecipadamente ou lamentam possibilidades, enquanto grupos de fãs criam memes, vídeos de melhores momentos e comparações com outros jogadores de destaque. Cada gesto de Lucas Lima, cada postagem enigmática, é interpretada como sinal, e o rumor cresce, alimentando a imaginação de todos. Especialistas em marketing esportivo apontam que a tensão gerada por esse burburinho é, por si só, um fenômeno. Clubes, patrocinadores e mídia capitalizam sobre a expectativa, tornando o jogador um assunto constante, mesmo sem nenhum anúncio oficial. No meio de tudo isso, o Ceará mantém silêncio estratégico, que só reforça a sensação de que algo grande está para acontecer. E o esporte, embora receoso, percebe que esse tipo de situação é inevitável no futebol, talentos se destacam, rumores surgem, e a narrativa se transforma em espetáculo, envolvendo todos que acompanham o desenrolar desse enredo. Lucas Lima, com seu talento e carisma, se mantém como protagonista, enquanto a torcida se agita entre ansiedade e esperança, aguardando o capítulo que pode mudar a história do futebol nordestino. Dentro desse clima de tensão e expectativa, surgem ainda rumores sobre possíveis desdobramentos que vão além do campo. Conversas discretas indicam que questões financeiras, projeção de carreira e até desejo pessoal do jogador estão sendo avaliados antes de qualquer decisão oficial. Analistas esportivos especulam sobre os impactos que sua saída teria no esporte, enquanto imaginam como ele poderia se encaixar no Ceará e influenciar diretamente o estilo de jogo do clube. Cada detalhe, desde comentários de dirigentes até interações nas redes sociais, é minuciosamente observado, interpretado e amplificado, transformando o rumor em um fenômeno coletivo.
Torcedores, jornalistas e especialistas se envolvem em um ciclo contínuo de análise, debate e especulação, que mantém todos atentos a cada movimento. Lucas Lima, no centro desse turbilhão, é quase um ícone mitológico, símbolo de talento, mudança e emoção, enquanto o futebol nordestino se prepara para um possível impacto que vai muito além de simples estatísticas. A narrativa, portanto, se desenrola como uma história viva, com capítulos que se escrevem diariamente, e todos aguardam ansiosamente a confirmação ou o desmentido que definirá o rumo dessa trama. E, por fim, o clima de expectativa e burburinho atinge um ponto quase insuportável. Cada atualização, cada rumor, cada detalhe sobre negociações e conversas discretas com empresários mantém torcedores em estado de alerta. As redes sociais fervilham, fóruns se enchem de teorias, e a cada movimento de Lucas Lima ou comentário de insiders, a especulação se intensifica. O esporte tenta manter a calma e a postura institucional, enquanto o Ceará observa e age com estratégia, como se cada gesto fosse parte de um grande xadrez que ainda não revelou todas as peças. Lucas Lima, em silêncio estratégico, continua sendo o epicentro de toda essa narrativa, protagonista de uma história que mistura paixão, expectativa e emoção. E é exatamente esse clima que transforma rumores em fenômenos, onde cada detalhe, cada postagem e cada conversa nos bastidores cria suspense, mobiliza torcedores e mantém o futebol nordestino em alerta máximo, aguardando o capítulo seguinte dessa história ainda sem final confirmado, mas certamente inesquecível. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.